Como resolver sequelas da má circulação e trombose? Se você já passou por algum problema como varizes, trombose, coágulos nas veias e ficou com a perna inchada, dolorida, manchada, o que fazer para poder melhorar esses problemas? E o que é a síndrome pós-trombótica? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, varizes, dor e inchaço nas pernas, você precisa se inscrever no canal, tocar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. Já aproveita para clicar no gostei, porque quando você deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida, isso é muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, nossos vídeos são retirados de comentários que vocês deixam aí, perguntas nos nossos comentários, e hoje o nosso time selecionou a seguinte pergunta. Sou de Riacho de Santana, Bahia, os temas abordados são essenciais. Eu gostaria de saber se as sequelas da trombose, como alguns trombos que permanecem após o tratamento, se é possível dissolver. Então vamos falar um pouco sobre as sequelas da má circulação, da trombose, o que é a síndrome pós-trombótica, o que pode acontecer com quem tem problemas de circulação. Toda vez que nós temos uma trombose, o que é essa doença? O que acontece naquela pessoa? No nosso sangue, a gente tem várias células. Para você entender, é como se fosse um líquido chamado de plasma e várias coisas diluídas ali, igual um suco de pozinho. Você pega aquele pozinho, mistura na água e fica uma coisa homogênea. Mas tinha aquele pozinho que você dissolveu. Então na água, né, tem várias partículas, assim como no sangue. Tem células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, tem células brancas que nos defendem contra vírus, contra bactérias. No sangue tem plaquetas, tem proteínas, hormônios, minerais, até mesmo impurezas que são filtradas pelos nossos rins. Então o sangue é como se fosse uma sopa cheia de coisas misturadas ali. Você não consegue ver, mas tem vários componentes no sangue, e a trombose acontece quando alguma coisa atrapalha a circulação, causa uma má circulação, e essas células, esses componentes do sangue, eles se aglomeram, eles se juntam, se agrupam, formando um composto como se fosse a nata do leite, uma coisa gelatinosa que é um coágulo, um trombo, dentro de um vaso sanguíneo, dentro de uma veia, dentro de uma artéria, ou seja, esse coágulo, esse trombo, ele prejudica a passagem do sangue e causa a doença que nós conhecemos como trombose, ou seja, uma má circulação causada por esse coágulo e recebe o nome de trombose. A trombose, para ser bem honesto para você, 5 coisas podem acontecer com ela, ou seja, quando você tem a trombose, 5 situações podem acontecer. A primeira é o que todo mundo quer, melhorar, ficar 100%, se recuperar e não sentir mais nada, né? Dor, inchaço, peso nas pernas, ou seja, o que a gente quer é ficar 100% curado e os sintomas sumirem, assim como o trombo, sumir, desaparecer, ficar bem longe de você, não é isso que todo mundo quer? Só que lembra que eu te falei que existem outras 4 coisas que podem acontecer, no total de 5 coisas? Então essas outras não são tão agradáveis assim, mas a gente precisa falar porque é uma realidade, é a doença. Não sou eu que sou o mensageiro de notícias ruins, é a doença que é assim e é assim como ela é. Fazer o quê? A gente luta contra ela diariamente, mas vamos entender o que pode acontecer com quem tem trombose então. Mesmo que ela faça o tratamento, ela pode ficar com sequelas. Por quê? Porque assim como quando você se corta, não fica aquela cicatriz, a veia que foi agredida por um trombo pode ficar com cicatrizes. Mesmo que você faça os exames, não acuse mais nenhum trombo, fala que sua trombose foi resolvida, a pessoa pode ficar com sequelas nas veias causadas pela agressão feita por aquele trombo. O mesmo exemplo que eu te dei da pele, quando você corta, você enxerga uma cicatriz para o resto da vida. Uma veia que ficou com trombose também pode ficar com essas cicatrizes. Então essa é a segunda coisa que pode acontecer. E quando isso perdura por vários anos, a gente dá o nome de síndrome pós-trombótica. É aquela perna pesada, cansada, inchada. Mesmo que a trombose tenha sido resolvida, a pessoa continua sentindo esses sintomas porque ficaram sequelas da trombose. Terceira possibilidade que pode acontecer é o trombo não dissolver completamente. Ele fica grudado ali. Vamos supor que um trombo melhorou aí 70%, 80%. Mas os outros 20%, 30% deles ficaram grudados ali na veia. E com o passar do tempo, vai depositando certas substâncias ali, impurezas do nosso sangue, gorduras, colesterol,
e esse coágulo ele acaba não dissolvendo mais, ele gruda mesmo, como se fosse ali um lodo na veia. E nesses casos, daí depois de 1, 2 anos, não tem como a gente dissolver ele, mas é muito difícil porque ele de fato grudou, colou ali, como se ele tivesse petrificado ali para você entender. Então, geralmente não tem risco desse coágulo migrar nem nada, porque ele gruda tanto que ele não solta. O problema é que pode desenvolver outro trombo ali, que é o processo que a gente chama de retrombose. Então, essa é a terceira coisa que pode acontecer com quem tem uma trombose. A quarta é o trombo não responder ao tratamento, ou seja, mesmo que a pessoa tome um remédio, faça o tratamento, a doença é tão agressiva que o trombo cresce, mesmo com o remédio ali, e o risco é uma má circulação severa a ponto da pessoa perder aquela perna. São situações graves da trombose chamadas de flegmásia, onde o risco de amputação é muito alto. Felizmente, essas são a minoria dos casos, cerca de menos de 5%, mas existe a chance da pessoa ter um membro amputado, perder aquela perna por conta de uma trombose extremamente grave. A quinta situação é esse coágulo que formou na perna soltar e ir parar em outra parte do corpo. Quando o coágulo está livre pelo corpo, navegando pela corrente sanguínea, ele recebe o nome de êmbolo, e o local mais comum onde ele vai parar são nos nossos pulmões. É por isso que acontece, dá o nome da doença chamada de embolia pulmonar. Aquele coágulo solto que recebeu o nome de êmbolo e foi parar nos pulmões causa a embolia pulmonar. Mas como melhorar desses problemas? O principal é você cuidar da sua circulação para não ter trombose. Porque depois que você desenvolve a doença, não tem como saber por qual caminho a doença vai seguir no seu organismo. Se você vai ficar 100% curado, sem sintomas, se o trombo vai ser resolvido, mas vão ficar sequelas, como na síndrome pós-trombótica, se a pessoa vai ficar com coágulo grudado ali na veia e ter risco de uma retrombose, se a pessoa vai ter uma flegmásia, ou seja, risco de amputação do membro, ou se a pessoa vai ter uma embolia pulmonar. O ideal, então, é se cuidar para não passar por nada disso. Concorda comigo? É você combater a partir de hoje, combater a má circulação para você não sofrer o risco, não ter chance aumentada de desenvolver esse problema. Quando a doença acontece, aí a gente vai correr atrás do prejuízo. Como que é feito, então, o tratamento da trombose? Na grande maioria das vezes, na fase aguda, que é quando os sintomas acabaram de acontecer, nós vamos ponderar. Tem muito risco daquela pessoa perder aquela perna, eu vou ser mais enérgico e às vezes até mesmo operar, ir lá remover aquele coágulo, seja por cirurgia, seja por algum procedimento invasivo, como colocar um stent, enfim. Quando casos muito graves, eu vou ter o que? Atitudes mais enérgicas. Vou operar aquela pessoa ou fazer procedimentos por dentro das veias, procedimentos endovasculares. Casos normais, onde a trombose, a perna está inchada, dolorida, vermelha, quente, mas eu examino e vejo assim, não, está tudo bem, o risco de perder essa perna não é iminente, nós vamos tratar com remédios, que são os anticoagulantes. Os anticoagulantes vão tratar em cerca de 80% a 90% dos casos de trombose, vão ser de tratamento clínico, vão ser de tratamentos com remédios, sem cirurgia. Ou seja, nós vamos dar injeções, nós vamos dar comprimidos, de forma que aqueles remédios vão estabilizar o trombo. Anticoagulante não quebra trombo, quem quebra trombo é trombolítico. Esses remédios só são usados dentro do hospital por conta do alto risco de sangramento, que é a alteplase, reteplase, streptoquinase, uroquinase. Então, esses remédios quebram trombo. Os anticoagulantes estabilizam o trombo, impedem com que ele cresça e cause uma má circulação severa a ponto de ter um risco de amputação. Então, os anticoagulantes como o Marevan, o Xarelto, o Rivaroxabana, Eliquis, Pradaxa ou até as injeções de Clexane diversa, eles estabilizam o trombo para que o nosso organismo vá lá e reabsorva aquele coágulo através de proteínas como o plasminogênio, que vira plasmina, e outros sistemas do corpo para se recuperar de uma trombose. Assim como você cicatriza a sua pele quando você se corta, o seu trombo resolve uma trombose, um coágulo que foi formado ali. O seu corpo tem mecanismos para fazer isso e os anticoagulantes visam ajudar o processo, impedindo com que aquele trombo cresça. Então, o anticoagulante não quebra trombo. O anticoagulante estabiliza para o seu corpo ir lá resolver ele. Quem quebra trombo é trombolítico, são remédios usados só em âmbito hospitalar. Agora, para a pessoa que ficou com a perna inchada e dolorida
ou seja, desenvolveu uma síndrome pós-trombótica, provavelmente a má circulação vai persistir com aquela pessoa. O que a gente consegue é dar remédios para melhorar aqueles sinais e sintomas. Ou seja, são outro tipo de medicação, não são os anticoagulantes, são os flebotônicos, que são remédios como a diosmina, a esperidina, a atroxerrutina ou rutina, as castanhas das Índias, o Dobevem, que é o dobezilato, o piquenogenol, que é o Flebon, Pinus Pinaster, e outros remédios da categoria dos flebotônicos, como a hidrosmina, que é o Vénula, enfim. São remédios que a gente consegue melhorar o inchaço, dor, cansaço, junto com a prática de atividades físicas, controlar o peso, meias de compressão, cremes para melhorar a circulação. Então, casos de síndrome pós-trombótica, provavelmente você vai ter controle dos sintomas, mas dificilmente a gente vai ter a cura por completo. O principal é você cuidar da sua circulação e não passar por nada disso, já que não tem como saber qual das 5 coisas vai acontecer se você desenvolver uma má circulação a ponto de ter uma trombose. Se você quer entender como blindar as suas veias, cuidar da sua saúde cardiovascular da forma certa, se você quer um passo a passo de como fazer isso, um plano de ação para poder diminuir o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia, eu te convido para ir na descrição desse vídeo e clicar no link para conhecer o protocolo antitrombose. Lá a gente vai te entregar um passo a passo de forma organizada de como você pode blindar suas veias contra a trombose, de como combater de verdade a má circulação, o que fazer para de fato diminuir o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia. Se você aprendeu algo importante aqui, clica no gostei, deixa o seu like, o joinha, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado de todos os nossos vídeos aqui. E também deixa para mim nos comentários qual o seu nome, de qual cidade você está falando. Eu quero conhecer vocês aí do outro lado, saber o que está passando aí para trazer um conteúdo cada vez melhor e mais interessante para você e que te ajude de verdade. Então deixa o seu nome, qual cidade você fala, sua dúvida, sua pergunta. Você pode ser o próximo a ser selecionado aqui, a sua dúvida pode ser a próxima que nós vamos responder aqui em vídeo. Te espero no próximo encontro, até lá!